A paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. Nesse domingo, nós estudaremos a 8ª lição do segundo trimestre de 2019, cujo título é O Lugar Santíssimo. O Lugar Santíssimo. Nessa lição, nós estudaremos de forma minuciosa sobre o véu do tabernáculo e nós veremos a simbologia desse véu sobre não somente o povo israelita, mas também sobre todas as pessoas do mundo. E mais uma vez, querido telespectador, nós veremos como Deus é santo e como o homem é pecador. Bem, vamos explicar algumas questões técnicas relacionadas a esse véu que estava dentro do tabernáculo. Em primeiro lugar, a Bíblia nos informa que este véu ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santo dos santos. A Bíblia nos informa que esse véu ele fazia com que fosse guardado a Arca da Aliança e que era o único utensílio que estava ali no Santo dos Santos. Mas a Bíblia apresenta algumas questões interessantes sobre esse utensílio. Nós vamos ver que em Êxodo, no capítulo 26 e no versículo 31, que Deus estabelece o seguinte: olha, eu quero que vocês façam esse véu de 3 cores. A primeira azul, a segunda cor seria púrpura e a terceira seria de carmesim. 3 cores teriam que ser feitas esse véu, e é interessante que ele não poderia ser feito de qualquer material. A Bíblia nos informa que ele teria que ser de linho fino torcido. E a Bíblia também nos informa, querido telespectador, que esse véu que fazia a separação do santo para o santo dos santos, deveriam ser bordados nele figuras angelicais. Está lá escrito que deveria ser colocado querubins sobre este véu. E a Bíblia também nos informa, e aí vai uma questão interessante, sobre o peso que esse véu, que fazia essa separação, tinha no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz que Deus solicitou a Moisés: Moisés, eu quero que você faça 4 colunas. Essas colunas elas serão de madeira, revestidas de ouro, e as bases terão que ser de prata. E você vai colocar esse véu sobre colchetes de ouro, e assim ele deverá ser mantido todas as vezes que vocês forem construir e forem colocar o tabernáculo. Quando vocês retirarem, vão desfazer tudo, mas quando forem montar, devem fazer tudo da mesma maneira. Querido telespectador, este véu que fazia a separação para o lugar mais santo do tabernáculo é inacreditável. Se nós formos ver o que o historiador Flávio Joséfo falou acerca desse véu, nós vamos ficar impressionados. Flávio Joséfo nos diz o seguinte, que nos seus dias, este véu tinha aproximadamente 18 metros de altura. Ele nos informa que esse véu, a espessura dele, a grossura do véu, ele nos informa que era do tamanho do punho da mão de um homem, aproximadamente cerca de 12 centímetros. E ele, o próprio Flávio Joséfo, diz que esse véu não poderia ser rasgado, nem se você pegasse 2 cavalos, um de um lado e o outro de outro. E esses cavalos fortes, poderosos, não conseguiriam romper este véu que separava o lugar santo. E aí nós vamos chegar à seguinte conclusão: como o pecado é maléfico e como Deus o abomina. A gente pode ver que, veja
o que Deus teve que fazer para que o homem não se aproximasse dele. A Bíblia nos informa, querido telespectador, que o homem só poderia ir até esse lugar uma única vez no ano. E não seria qualquer homem, mas apenas o sumo sacerdote. Vejam a santidade de Deus sendo colocada como oposto da pecaminosidade humana, a ponto de Deus fazer uma separação entre ele e o homem pecador. E aí nós vamos ver a simbologia deste véu e que tanto nos interessa no Novo Testamento. Eu não sei se você já ouviu falar de que nós não somos boas pessoas. Talvez você nunca tenha escutado isso, mas é verdade. Nós não somos bons em nós mesmos. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. Não é fácil ouvir essas palavras, mas é a mais pura verdade. A Bíblia nos informa que nós somos pecadores desde a nossa concepção. Desde o ventre da nossa mãe, nós já somos considerados pecadores. E aí, talvez, querido ouvinte, você possa dizer, não é bem assim. É bem assim mesmo. A Bíblia nos fala que nós estamos separados de Deus de uma tal forma que até na prática da bondade nós podemos ser ruins. Nós podemos fazer coisas boas com intenções erradas. A Bíblia nos diz, querido ouvinte, que foi necessário Deus fazer esse véu ante a pecaminosidade humana para mostrar que abismo há entre o Criador e a criatura. A Bíblia nos informa que nós somos pecadores nos atos, nas nossas obras. A Bíblia nos informa que nós somos pecadores nas nossas palavras. A Bíblia nos informa que nós somos pecadores nas nossas omissões. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, nisto ele peca. E aí vem uma das questões principais que a Bíblia relata. O homem é pecador até nos seus próprios pensamentos. Talvez você se considere uma pessoa boa. Talvez você se considere uma pessoa de boa reputação. Mas eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Quem de nós teria a coragem de expor os nossos pensamentos diante de um grande público? Quem de nós colocaria os nossos pensamentos diante de uma multidão? Nós pensamos que somos bons, mas nós não somos, queridos ouvintes. A Bíblia nos afirma que nós somos pecadores. E aí ela mostra a santidade de Deus. Ela mostra que Deus ele só aceita a perfeição moral. Deus só aceita a perfeição para que haja uma comunicação e um relacionamento com Ele. Mas aí você pode se perguntar, então, eu estou frito. Porque eu não consigo ser perfeito moral, eu não consigo ter uma perfeição tal comparada a Deus. Exatamente. Mas eu gostaria de dizer o seguinte a você. Aquilo que você não pode fazer, Cristo fez por você. É isso que Mateus, no seu capítulo 27 e no versículo 51, nos informa. Ele diz que quando Cristo entregou o seu Espírito ao Pai, o véu do templo, que era impossível ser rasgado, rasgou-se de alto a baixo. E o homem que antes estava separado de Deus, agora ele tem livre acesso a Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Se no passado os homens estavam separados de Deus pelos seus pecados, ainda hoje os homens permanecem separados. Mas há um caminho que o homem pecador
pode fazer para chegar-se a Deus? É chegando-se através de Jesus Cristo. Ele foi o único que teve o poder para rasgar o véu e nos dar acesso à presença de Deus. Querido ouvinte, venha conosco neste domingo para juntos aprendermos sobre a pecaminosidade humana e para juntos aprendermos o gracioso e perfeito amor na pessoa de Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para o seu coração.